Voilá, mais uma rolha liberta. Para mim é uma grande satisfação fazer essa degustação desse Syrah Terroir Hunter produzido pela Undurraga lá no Vale do Limari, no norte do Chile. A você, membro do canal, muito obrigado pela sua colaboração em manter o canal. Vou colocar aqui um pouquinho nessa taça para que ele chegue à temperatura adequada. Como o produtor recomenda, olha, coloquei bastante, exagerei. Como o produtor recomenda que ele seja aí oxigenado no decanter por pelo menos aí uns 20, 30 minutos, vou deixar aqui na taça, não vou passar no decanter e vou deixar oxigenando. Ele estava na geladeira a uma temperatura de 7, 8 graus. Até a degustação já vai chegar facilmente aí aos seus 16 graus aproximadamente, que é o recomendável para a degustação. Meu pensamento é que quem faz parte do clube de membros quer se aprofundar. Então vamos falar um pouquinho da uva Syrah. A Syrah tem a sua origem na França, no Vale do Rhône. O Vale do Rhône se divide em duas partes basicamente, Rhône Norte e Rhône Sul. No Rhône Norte nós temos principalmente vinhos monovarietais, é onde a Syrah se apresenta com toda a sua pujança e elegância. Lá no Norte predominam os monovarietais de Syrah. Vou destacar algumas regiões do Norte do Rhône, Côte-Rôtie, Hermitage e Cornat. No Sul do Rhône já não tem tanto monovarietal de Syrah. Lá a prática, o costume, a tradição são blends. Vou destacar um blend famoso em que a Syrah tem uma grande participação e importância, que é Châteauneuf-du-Pape, situado no sul do Vale do Rhône. Vimos então que a Syrah é francesa. Como ela foi parar no Chile? Veja só. Em meados do século XIX, chegaram lá no Chile as castas bordalesas, porque a ideia dos milionários da época que queriam realizar grandes vinhos, produzir grandes vinhos no Chile, é produzir vinhos iguais aos de Bordeaux. Então levaram para o Chile castas como Cabernet Sauvignon, Merlot, levaram também a Petit Verdot, Cabernet Franc e outras mais. Mas a Syrah só foi identificada no Chile em 1984, nada mais nada menos que poucos anos atrás, e foi encontrada numa pequenina vinícola familiar. Ocorre que, de lá para cá, o Syrah tem se destacado em terroirs específicos do Chile, e um deles é justamente o Vale do Limari. O nosso Syrah vem de uma região lá do Vale do Limari, de uma sub-região chamada Barraza. Barraza também recebe uma alta incidência solar e também está próxima ao oceano, 25 quilômetros. Assim como ocorre lá no vinhedo Quebrada Seca, onde é plantado o Chardonnay, em Barraza também há a incidência das brisas marítimas, as brisas frescas, aquelas que refrescam os vinhedos ao cair da tarde e durante a noite. Com isso, você tem um aumento dos dias necessários para a maturação desse Syrah. Isso faz com que esse Syrah vem acompanhado de uma maior acidez, maior destaque para os sabores e para os seus aromas. Esta é a grande vantagem do terroir do Limari, principalmente deste vinhedo lá em Barraza. O nosso Syrah vem de um single vineyard, isto é, um vinhedo pequeno e único. Ele tem aproximadamente 2,84 hectares, o que dá em torno de 28 mil metros quadrados. Deste pequeno vinhedo são retiradas 701 caixas de vinho, que dá aproximadamente 4.206 garrafas de vinho. Olha só que interessante. O vinhedo de onde é retirado o Chardonnay, também da linha Terroir Hunter, ele tem uma dimensão aproximadamente de 5 mil metros a mais. Mas é retirado do Chardonnay 1.700 caixas e aqui somente 700 caixas. É metade do número de garrafa. Significa que o rendimento do vinhedo de Syrah é muito menor que o Chardonnay. E nós sabemos que quanto menor o rendimento de um vinhedo, as uvas são mais concentradas e os vinhos também apresentam uma maior concentração e apresentam uma maior riqueza de complexidade. Este Syrah tem 14% de álcool e teve a maturação de 12 meses em barricas francesas. Mas preste atenção, dessas barricas francesas, apenas 20% são barricas de primeiro uso. Vamos entender a opção do enólogo. Uma barrica nova, também chamada de primeiro uso, ela transfere uma grande intensidade de notas de madeira para o vinho.
Isso, às vezes, pode empalidecer o caráter frutado do vinho. Qual foi a preferência do enólogo? 80% em barricas novas, de maneira que vai ter alguma transferência de notas e aromas de madeira, mas 80% em barricas usadas, geralmente de terceiro e quarto uso. Embora você não tenha transferência acentuada de notas de madeira ou praticamente nada, o fato dele passar em barricas usadas é o suficiente para micro-oxigenar o vinho e amaciar os taninos e manter o caráter frutado. Comprei esse Terroir Hunter Syrah da Undurraga na Wine no final de junho. O preço era R$ 149. Eu tinha cashback, ele saiu por R$ 123. Hoje ele está na Wine 213, mas hoje, deve encerrar hoje, eles dão um cupom de desconto de 30% que o vinho volta novamente para R$ 149. Eu percebo que o consumidor gosta de cupom de desconto. Às vezes, algumas plataformas, como é o caso da Wine, eles elevam o preço e dão um cupom de desconto. Quem chega no site desavisado acha que está fazendo uma grande compra. Por isso que, eu já disse no outro vídeo, eu acompanho, quando eu quero comprar algum vinho na Wine, eu acompanho o mês todo e realizo a minha compra no final do mês, onde nós temos os melhores descontos, os melhores cupons. Eu não tenho parceria com a Wine. Eu compro meus vinhos e pago, na Evino também eu compro e pago, mas na Evino há uma parceria com o canal. Por isso, quando eu coloco os links da Evino, se você compra pela Evino, no link que eu forneço, o canal ganha uma pequenina comissão para ajudar na manutenção e na produção dos vídeos futuros. Se você compra pela Evino, não se esqueça de usar o cupom Maurício-Evino e ganhar 5% de desconto. Mas fique alerta, a Evino sempre oferece cupons de 10%, 15%. Se não tiver um cupom melhor, você usa o cupom Maurício-Evino. Então vamos para a nossa degustação. Eu espero que o nosso vinho tenha chegado na temperatura adequada. Sempre coloco aqui um papel branco, um fundo branco, para fazer a análise visual. É um vinho de coloração intensa. Você tem aqui um vinho rubi de cor vermelha com halos violáceos, halos púrpuras. E a intensidade, não vejo nenhum halo de evolução, mesmo porque é 2021, é um vinho tecnicamente jovem ainda. A intensidade aromática é superior à média. Vamos ver o que a gente consegue identificar. Eu até retirei um pouquinho de vinho da taça, senão eu não ia conseguir fazer esse movimento de oxigenação, né? Então vamos lá, vamos ver as maravilhas desse Terroir Hunter, produzido no Vale do Limari pela Undurraga, este Syrah. Gostei da complexidade. Você tem aqui uma riqueza de frutas vermelhas e negras, tem uma ameixa, uma leve cereja e uma amora. A amora é uma das frutas negras características do Syrah. Outra característica do Syrah é pimenta negra, que também aparece aqui de forma delicada. Vamos ver se na boca eu tenho uma maior percepção dessa pimenta negra, que não deixa de ser a pimenta do reino. Outro detalhe que o Syrah pode apresentar pela passagem em madeira e depois por um tempo longo de maturação na garrafa, que não é o caso, mas aqui já apresenta, são notas de charcutaria, isto é, de salame, de carne seca, muito interessante. E a notinha de pimenta que eu falei. Em termos de aroma, esse Syrah tem uma ótima tipicidade. Vamos ver na boca, vamos oxigenar aqui um pouco mais. É um vinho seco, acidez superior à alta, estou tendo dificuldade de falar, os olhos quase ficam marejados, uma acidez deliciosa. Adoro vinho tinto com essa acidez, porque fica um vinho fresco e você tem uma chance de fazer uma harmonização com diversos pratos. Você tem taninos com uma intensidade
superior à média, a acidez também é superior à média, quase alta, taninos também superiores a médios, mas são taninos muito macios e elegantes. Para quem é desavisado ou está no início, pode nem perceber a intensidade dos taninos. Quando os taninos estão muito macios, mas são intensos, eles ajudam a gerar uma maior percepção de corpo do vinho. O álcool está bem integrado e dá essa percepção de um corpo superior a médio. As frutas estão presentes e na boca eu percebi o seguinte: a pimenta sobressai no fundo de boca, as frutas estão no final do vinho, no fundo de boca, e a parte da carne curada, a charcutaria, carne seca, salame, também estão presentes aqui de forma delicada, são percebidas na boca. E a intensidade de fruta dele é muito grande. A nota de tostado ou de madeira é muito delicada. Você percebe que o vinho passou por madeira, porque tem taninos macios. Percebe aqui uma leve sensação de tosta na boca, mas nada disso encobre a potência das frutas e a riqueza das frutas, que é o que o enólogo queria ao deixar apenas 20% em barricas francesas novas. As barricas francesas, de certa forma, eles aumentam a percepção da pimenta que você já tem como tipicidade do próprio Syrah. O final dele é praticamente longo, um sabor muito agradável que fica na sua boca por um bom tempo. E podemos guardar esse vinho? O produtor fala em guarda de 9 anos, a safra é 21, seria até 2030. Eu acho que esse vinho, com essa acidez, com essa potência de fruta, embora ele seja com 3 anos apenas agora, eu acho que ele chega tranquilamente em 12 anos, que seria aí 2021 com 12 daria 2033, evoluiria, viriam algumas notas terciárias, as notas de carne seca, de charcutaria, iriam ter uma maior intensidade. E afinal, que nota eu dou para esse Terroir Hunter produzido pela Undurraga no Vale do Limari? Será que ele é bom? Ele é muito bom. Eu fiquei encantado com essa tipicidade desse Syrah. Você encontra Syrahs chilenos por aí do Vale Central que não tem essa tipicidade, não tem essa pimenta, não tem essa potência de frutas, não tem essa acidez pujante e gostosa, esse frescor. Eu diria para você, é um vinho muito bom, principalmente na faixa de R$120, aí de R$100, fantástico, vale a pena ter essa experiência e experimentar toda a tipicidade da casta Syrah. E a melhor harmonização por nosso Syrah do Vale do Limari, vinho tinto, com uma boa estrutura, pé de carne vermelha, carne grelhada, carne assada, e ele tem uma leve notinha de tostado, de defumado, essa nota de charcutaria. Você pode fazer uma harmonização com o quê? Com carne seca. Pode ser carne seca com cebola e tomate, vai ficar uma delícia com esse Syrah. Se você tem um escondidinho de carne seca, pode ser, mas tem que ser um escondidinho com carne seca generosa, com bastante carne seca. Não vai ficar só a massa de batata e aí esse vinho vai atropelar o escondidinho porque praticamente não vai ter carne. Queijos de massa, eu diria dura até, né? Um parmesão vai muito bem, um queijo meio curado, steppe, também vai muito bem. E qualquer prato com carne que você vai usar bastante especiarias, também vai bem, porque nós temos especiarias aqui, entre elas a pimenta neste Syrah. Você que é membro do canal, para mim é uma satisfação ter a sua companhia, porque você demonstra que quer aprender e ajuda a manter o canal. Estou sempre à sua disposição, basta deixar nos comentários que eu respondo rapidamente. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.